Opa, opa, e aí, beleza? E aí, ô, me vê três copos aí? Ué, que tá todo mundo me olhando? Olá, caros amigos e amigas do Rebu. Estamos aqui com mais um 10 minutos de Rebu, aquele quadro que, como você já sabe, nunca na nossa vida dura 10 minutos e hoje nós vamos falar aqui sobre 6 filmes que contemplam aí a minha filmografia sobre nazifascismo. É bom lembrar para vocês o seguinte, né, que esses filmes que eu coloquei aqui, que eu vou falar para vocês aqui, eles não são necessariamente os melhores filmes sobre nazifascismo que existem, né? Eles nem sempre são também aqueles filmes mais necessários que você precisa assistir sobre o tema, mas esses são os filmes que eu tenho aqui da época que eu colecionava, né, DVDs, como eu já expliquei para vocês em outras ocasiões aí, né, que eu tinha uma coleção de DVDs, mas acabei parando de colecionar DVD justamente porque eu comecei a colecionar livros, né? E aí, agora eu vou falar para vocês sobre os 6 filmes que eu tenho aqui e vamos lá então, né? Bem, para falar dos filmes aqui que eu tenho sobre nazifascismo, eu resolvi separar os filmes em duas categorias, né? São 3 filmes que foram feitos depois, né, da queda aí do regime nazifascista, bem depois, né, mais ou menos por volta aí dos anos 2000, e 3 filmes que foram feitos durante o regime, a perduração, né, do regime nazifascista. É importante apontar isso porque o ponto de vista que é dado a cada um desses filmes, né, ele permeado aí daquela questão da interpretação do tempo e do espaço onde esses filmes são desenvolvidos. Bem, o primeiro filme, então, aí da minha filmografia nazifascista é esse filme aqui, ó, o documentário O Triunfo da Vontade. Esse documentário aqui ele foi produzido pela própria indústria de cinema alemão, dirigido pela cineasta do regime fascista Leni Riefenstahl, né? E ele é basicamente a filmagem do Congresso de Nuremberg que teve do Terceiro Reich lá no ano de 1934, né? Esse filme aqui ele é bastante interessante porque ele é um filme que funda uma ideia de linguagem de propaganda política que é utilizada, inclusive, nos dias atuais. Ele funda mais ou menos, né? Tem um pouco aí de uma discussão de que isso já existe desde a época da União Soviética, mas de uma maneira não tão igual você vê no Triunfo da Vontade, até porque aqui no Triunfo da Vontade você tem a busca, né, por transformar uma ideia horrenda, que é a ideia do nazismo, em algo que seja palatável, em algo que seja aceito. Né? Então, esse filme aqui, inclusive, é um filme até meio chato de assistir. Né? O começo dele é muito, muito interessante, mas depois ele vai ficando cada vez mais maçante, porque vira praticamente só discurso político, mas enfim, né, o Triunfo da Vontade é, né, um dos meus filmes aí da minha filmografia nazi-fascista. Outro filme aí que também é do período, né, é esse filme aqui que é o Grande Ditador do Charlie Chaplin, certo? Eu particularmente eu não gosto muito desse filme, principalmente por conta do tom que o Charlie Chaplin ele dá lá no discurso final dele do filme, falando sobre democracia e essas coisas todas que parecem um tanto quanto utópicas, mas esse filme aqui ele tem um dado interessante que o Chaplin ele faz esse filme antes da descoberta dos campos de concentração e depois ele meio que passa a ter um certo receio de ter feito esse filme porque ele acredita que ele fez uma brincadeira com algo que não deveria, né, ser levado na brincadeira como ele fez. E por fim, eu vou ter aqui um filme, né, deixa eu ver se eu acho o nome do diretor aqui, para eu não confundir. É um filme do neorrealismo italiano Vittorio De Sica, né? Chama Ladrões de Bicicleta, né? Ou Ladre de Bicicleta, né? O The Bicycle Thief,
nesses 3 títulos aí traduzidos. Bem, O Ladrões de Bicicleta, ele é um filme que ele versa sobre o fim do fascismo na Itália, né? Foi filmado em 1943, quando os fascistas eles já estavam, né, ou haviam sido derrotados aí em grande parte da Itália. Ele vai contar os problemas, né, que uma família ela vai ter depois que a guerra termina, né? E aí o filme ele passa, na história do filme inteira, passa justamente porque o pai da família, né, esse homem aqui que está na capa de chapéu, ele tem sua bicicleta roubada, porque a pobreza na Itália ela tá exagerada e aí as pessoas roubam as outras pessoas, né, e tudo mais. E aí o filme ele fala muito sobre essa questão material mesmo, né? E aí a história inteira é o pai e o filho indo atrás da bicicleta, né? Bem, falando agora dos filmes que eu tenho sobre nazifascismo que foram filmados depois, né, do fim do Reich e do Terceiro Reich, inclusive depois da Segunda Guerra Mundial, até mesmo depois dos anos 2000, né, não são filmes que foram filmados aí na década de 70, década de 80. Nós temos aqui 2 filmes do Guillermo del Toro, certo? O primeiro deles é esse aqui, A Espinha do Diabo, tá? Que é meio que uma sequência, né? Tem uma trilogia aí que ele faz da Guerra Civil Espanhola, que versa bastante sobre a questão do fascismo também, né? Embora seja discutível aí se o franquismo ele era fascista ou não. Para mim ele era, para algumas pessoas, como por exemplo o Robert Paxton de outro vídeo, não era, mas enfim, a discussão é que o autor aceita, né, o franquismo como fascista, e ele vai versar, né, no filme dele através dessa linha aí de que o franquismo ele é fascista. Até então, pelo que eu sei, o Guilherme Del Toro só lançou 2 filmes dessa trilogia e que eu nem sei qual que vai ser o terceiro filme. A gente tem então aqui essa Espinha do Diabo, né, que fala sobre um garoto que durante a Guerra Civil Espanhola ele habita lá, mora num orfanato e ele tem contato com espíritos, né, que vão falar para ele, denunciar para ele a violência que se vive naquele orfanato. E a gente tem aqui esse aqui que é conhecidíssimo, né, indicado e vencedor do Oscar, O Labirinto do Fauno, que conta a história dessa garotinha que é Ofélia, né, que tem um padrasto aí que faz parte do exército franquista. Esse filme aqui, na verdade, ele conta a história da Guerra Civil Espanhola, né? Nem da Guerra Civil Espanhola, mas dos desdobramentos da Guerra Civil Espanhola, quando os franquistas eles ainda estão enfrentando alguns resquícios de forças de resistência lá em 1945. Né? Aí cabe lembrar que fizeram um livro do Labirinto do Fauno depois do filme. Não sei se essa ideia é uma boa ideia. Para mim, você escrever um livro depois de um filme fica uma coisa meio esquisita, mas enfim, né? Esse aqui é o Labirinto do Fauno. Eu também falei sobre ele no vídeo que eu falo sobre adaptações na parte de roteiro, que eu tenho um roteiro desse filme aqui também, né? É um filme bastante interessante. Aí uma marca do cineasta mexicano, né, o Guilherme Del Toro, é que ele vai mesclar sempre tema político com fantasia, sempre tema político com ficção científica. Então vale a pena aí conferir, né, tanto o Labirinto do Fauno quanto a Espinha do Diabo, mais a Espinha do Diabo porque é menos conhecido, né? Então, quem aí nunca viu, nunca ouviu falar, tá aí um filme bem bacana para se assistir, A Espinha do Diabo. E por fim, né, esse grande clássico do cinema internacional, o filme do Quentin Tarantino, O Bastardos Inglórios, que para mim, né, na minha opinião, é o melhor filme que tem sobre o tema do nazifascismo, justamente porque eu acho que o Bastardos Inglórios ele é o filme que mais cumpre, né, ou um dos filmes que mais cumpre a ideia, né, do que é o cinema, que é aquela ideia de você conseguir refazer e recontar a história, inclusive trazendo aí uma versão, né, em que próprios judeus que desertaram da Alemanha, né, que foram fazer parte lá do exército dos Estados Unidos, eles dão cabo de concluir
e de destruir, né, a Alemanha nazista, inclusive até assassinando o próprio Hitler no filme. Bem, é aquele negócio de marcar suástica na testa. Eu acho que é a vingança perfeita aí pro nazismo, né? Que quem não morre tem que ter a marca eterna da suástica na testa, tá certo? Bem, como eu falei para vocês, esses são os 6 filmes que eu tenho aqui na minha coleção de DVDs, que é uma coleção de DVDs que eu comecei a fazer há muito tempo, mas eu não terminei de fazer há muito tempo, que eu não concluí, quer dizer, ninguém concluiu uma coleção, mas é uma coleção que eu parei de fazer, então eu não tenho mais muitos filmes, principalmente agora com essa questão de streaming, né, e todas essas facilidades aí que nós temos de ter o filme na nossa casa, eu acabei aí deixando, né, ou não comprando mais nenhum filme, né, sobre nenhum tema, na verdade, né? Mas é válido lembrar que existem aí milhares de filmes sobre esse tema, né? A gente precisava citar aqui, por exemplo, A Onda, Jojo Rabbit, as várias filmagens que tiveram do Diário de Anne Frank, que mais? Qual outro filme que a gente pode falar? Tem o Pacto do Gueto de Varsóvia, O Pianista, A Lista de Schindler, O Resgate do Soldado Ryan, recentemente aí o Dunkirk. Nem todos esses filmes falam sobre fascismo necessariamente, né? Alguns deles, inclusive, falam até sobre guerra, né? A Lista de Schindler, o Menino do Pijama Listrado, sobre a Guerra Civil Espanhola tem um monte, tem o Rasa, tem o Ai Carmela, tem o Olímpia, que foi feito pelos nazistas, enfim, né, a gente vai ter aí um número gigantesco, né, de filmes que foram feitos sobre esse tema, mas esses daqui, né, eles foram os meus filmes aí que eu coloquei nessa filmografia sobre nazifascismo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.